Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos por cada vida, por cada casa, por cada família. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelos irmãos, ó Deus, que estão do nosso lado, por cada vida, por cada coração, e que todas as artimanhas espirituais possam cair por terra, Senhor. Toda palavra, toda situação, Senhor, sonda, Deus, o meu coração, sonda, Deus, a minha vida, sonda, Senhor Jesus, nesta manhã, aqueles, ó Deus, que estão assistindo, aqueles que estão acompanhando, Senhor, seja, Deus, de longe, de perto, Senhor, que a mão do Senhor possa trazer transformação, que a mão do Senhor possa trazer cura, que a mão do Senhor possa trazer livramento, que a mão do Senhor possa trazer perdão, que a mão do Senhor possa trazer santificação, Senhor, santifica, Senhor, nos perdoa, Deus, porque erramos, porque falhamos, muitas vezes entristecemos ao Senhor. E é nesta manhã, Senhor, nós queremos entregar, Deus, a nossa vida, Senhor. Aquele que precisa de um milagre, aquele que precisa de uma cura, aquele que precisa de uma bênção, aquele que precisa de fortalecimento. Que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para receber a tua bênção, receber a tua vitória. No nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Diga assim e ore comigo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Capítulo 20, versículo 1 em diante, né? Não tinha falado ainda, né, Welida? Números, capítulo 20, versículo 1 em diante. Eu vou falar sobre as águas de Meribá. Pastor, da onde? Águas, Parque das Águas? Não, as águas de Meribá, tá bom? Essas águas aqui, esse lugar aqui, Meribá, ficou marcado porque foi ali que Moisés, ele perdeu sua irmã, Miriam. Foi ali que Moisés se decepcionou com as pessoas, e foi ali que Moisés perdeu a promessa de entrar na terra prometida. Por isso esse lugar ficou registrado como um lugar maldito, um lugar que Moisés perdeu a bênção de Deus por causa de um momento difícil. E é assim que o inimigo quer fazer. Ele quer colocar alguns momentos na nossa vida para que a gente fique desapercebido, para que a gente fique distante, e ele possa tirar a nossa visão, ele possa tirar a nossa conquista, ele possa tirar a nossa salvação, que é algo muito mais importante do que todas as coisas, tá bom? Vamos ler o texto? Diz assim, ó. Números capítulo 20 diz assim: E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, no deserto de Zim, no mês primeiro, e o povo ficou em Cádiz. E Miriam, a irmã de Moisés, morreu ali, e ali foi sepultada. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que morramos aqui, nós, os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau, lugar onde não há semente, nem figos, nem vide, nem romãs, nem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhe apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha. Guarda isso, irmãos. Olha que o Senhor falou assim: Moisés, falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor,
como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não cresces em mim, para que me santificares diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhe tenho dado. Então, estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Amém? Então aquele lugar ficou conhecido como a terra de Meribá. Meribá significa porque ali os filhos de Israel contenderam contra o Senhor. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que a Tua palavra seja agora, Deus, de um momento de renovo, um momento de vitória, um momento de conserto, um momento, Deus, para que possamos corrigir a nossa caminhada, corrigir, Deus, aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, e nós queremos, ó Deus, crescer um pouquinho mais na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esta palavra de as águas de Meribá significa as águas da contenda, significa um momento difícil na vida do povo de Israel. Porém, quando nós olhamos para esse povo, a gente muitas vezes critica esse povo dizendo assim: que povo chato, pastor. Eu assisti lá na Record, eu assisti o filme, mas é um povo rebelde. Era um povo que estava escravizado no Egito. Deus vai lá, tira eles, envia Moisés, envia as pragas lá no Egito, tira aquele povo. E aquele povo, quando se vê encurralado, o Senhor abre as águas daquele mar, o povo atravessa, o povo também contempla os inimigos, Faraó morrendo no meio daquelas águas, porque as águas se fecham. Nenhum inimigo chega diante daquele povo. Mais de 2 milhões de pessoas no deserto, e Deus mandava todas as manhãs aquele maná. O maná era parecido com um pãozinho, floquinhos, eram floquinhos que caíam assim como algodão, como neve. O povo ajuntava e aqueles floquinhos se transformavam em pão, e o povo se alimentava daquele maná. Houve um tempo que aquele povo disse assim: Senhor, estamos enjoados de comer maná. E o Senhor mandou assim mandou as cordanizes, e aquele lugar eles começaram a comer carne, eles fizeram assado, eles fizeram cozido, e Deus foi provando eles. A Bíblia fala que conforme aquele povo, as crianças iam crescendo, a roupa ia crescendo juntamente com eles. Era o mover do Senhor, e todos os dias Deus preparava uma nuvem que cobria, para que o sol não atingisse eles, e nem à noite aquela nuvem ela ficava ali, ela se inflamava, ficava aquecida, e aquele povo não passava frio do deserto. Olha só os momentos de milagre que Deus realizou na vida desse povo, os momentos de milagre que Deus havia feito na vida de Moisés também, a maneira como Deus usou a vida de Moisés, a maneira como Deus trabalhou na vida de Moisés, o chamado de Deus na vida de Moisés. Queridos, Moisés e Arão estavam vendo a glória do Senhor, estavam vendo o milagre do Senhor. Houve um momento que aquele povo passou necessidade, vontade de beber uma água, estavam ali naquela escassez. Deserto não tem Carrefour, deserto não tem Extra, deserto não tem água mineral. E num determinado momento Deus fala assim: Moisés, toque na rocha. E Moisés tocou na rocha e saiu água. Mas chegou nesse momento, aonde eles estavam nesse momento difícil, eles estavam cansados da caminhada, e eles então começaram a contender, a murmurar. A murmuração nos leva muitas vezes a falar aquilo que não queremos falar. A murmuração muitas vezes rouba a nossa bênção, rouba a bênção do Senhor na nossa vida. Quantas vezes você, meu querido, murmurou, reclamou, e daí, já aconteceu isso com você? Reclamou, de repente, o que acontece? Deus parece que vai lá e envia o milagre, né? Daí você fala assim, daí você vê a gente fica com aquela cara de panda. Nossa, acabei de reclamar, olha só o que Deus fez na minha vida. A gente vai lá: ô Senhor, me perdoe, Senhor, né? Quantas vezes já aconteceu isso na tua vida?
Quantas vezes isso já aconteceu na minha vida? A gente murmura, não vai dar certo. O Senhor esqueceu, o Senhor não fez, o Senhor não realizou. E aí de repente o Senhor abre a porta e daí a gente fica com aquela cara daí. Por quê? Porque Deus espera até o último momento para ver o que está dentro do meu coração. O que eu vou fazer naquele momento de aperto? Qual vai ser a minha decisão? Qual vai ser a minha posição naquele momento de luta? Qual era aquele momento que o povo estava passando? De sede? Sim, de sede. O povo queria beber água? O povo queria beber água. Então qual era aquele momento? O que aquele povo precisava fazer? Sentar, buscar do Senhor, falar: Senhor, socorre a nossa vida. Não, mas eles queriam dizer assim: Senhor, mas lá no Egito, olha só, eles começaram a falar: lá no Egito a gente tinha figos, lá no Egito a gente comia romã, lá no Egito tinha água para o nosso rebanho, mas lá no Egito eles eram escravos. Quantas vezes, querido, nós falamos: Senhor, mas quando eu não era convertido, as coisas parece que caminhavam na minha vida. Quando eu estava lá há 10 anos atrás, parece que as coisas eram melhores na minha vida. Mas eu quero dizer, meu querido, as coisas poderiam até ser melhores na tua vida, mas hoje a paz que você tem dentro do teu coração, a certeza da presença do Senhor na tua vida, não pode trazer aquele passado que você tinha. Aquele passado talvez você tinha muita coisa, mas você dormia preocupado, você dormia cheio de demônios à tua volta, você dormia perturbado, mas hoje você deita e descansa. Tá às vezes passando luta, passando prova, mas você deita sabendo que o Espírito do Senhor habita dentro de você. Amém? E aqui, queridos, para vocês terem uma ideia, Moisés aqui, ele não suportou aquele momento. E eu quero dizer aqui 3 momentos que o inimigo usa na nossa vida para tirar a nossa alegria. 3 estratégias que o inimigo continua usando da mesma maneira que o inimigo usou. Vamos parar aqui, vamos dar uma estudada na história. Primeira coisa, quando eles chegaram lá nessa terra, em Meribá, morre ali a irmã, a Miriam, morre leprosa, a irmã de Moisés. Pare para pensar, Moisés perdeu a irmã, Moisés estava de luto. Aí a segunda coisa que aconteceu, aquele povo vai até Moisés e fala assim: a gente quer voltar para o Egito. Olha só quantas coisas eles já tinham passado. E aquele povo foi diante de Arão e Moisés, eles queriam bater. Se você ler o texto aqui, eles começaram a querer bater, tanto que Moisés e Arão tiveram que sair do meio do povo. Eles iam apanhar no meio do povo. Veja bem, Moisés, além de perder a irmã, estava correndo o risco de apanhar do povo. Terceira coisa, Moisés perdeu o quê? A promessa da terra prometida. Porque depois que Moisés acabou fazendo aquilo que Deus não havia mandado, Deus fala assim: Moisés, você vai só ver a terra de longe, mas você não vai entrar na terra prometida. Ele não entra em Canaã. Injusto, né? A gente poderia falar assim: mas que Deus injusto. Porque Deus fez isso com o coitado de Moisés? Porque naquele momento todos os olhos estavam em Moisés. Mais de 2 milhões de pessoas estavam em Moisés. Então a atitude de Moisés naquele momento foi uma atitude desequilibrada. A atitude de Moisés naquele momento, ele agiu com a sua força, ele agiu com aquilo que ele estava passando. E quantas vezes o inimigo permite isso na nossa vida? Ele vai e rouba a nossa vitória. Olha só, vamos dar uma caminhada um pouquinho para frente. Quais são essas 3 áreas que o inimigo trabalha na nossa vida? Primeira área familiar. Perdas na família, problema na família. Moisés o que tinha acontecido na família de Moisés? Perdeu a irmã. E quantas vezes nós estamos vivenciando um problema com um filho, estamos vivendo um problema no casamento, estamos vivendo um problema com o marido perdeu o trabalho. Então, queridos, mesmo que a gente esteja na igreja, quando começa uma situação dentro da nossa casa, a gente perde a estrutura, a gente fica preocupado. Se tiver alguém doente da nossa casa, a gente fala assim: eu não vou na igreja, porque como é que eu vou deixar meu familiar aqui doente na minha casa? Eu vou ligar para o pastor orar. As pessoas: olha, eu vou na igreja fazer uma campanha, porque a minha família
família está passando por isso. Eu quero dizer uma coisa, meu querido: quantas e quantas famílias estão sendo bombardeadas pelo inimigo, porque o inimigo sabe, se ele tocar na família, ele vai mexer na tua fé, ele vai mexer na tua casa, ele vai mexer nas tuas finanças, ele vai mexer, né? Porque uma mãe preocupada com o filho, ela não tem como orar. Um pai preocupado com o trabalho, com uma situação que aconteceu na casa dele, toda a família começa a passar, a mãe começa a passar, né? E principalmente a mulher ela é a alma dentro da casa. Se ela está vendo que a família está passando uma luta, uma prova, a mulher fica entristecida na casa e as coisas parecem que não caminham, né? Aí o filho fala: ô mãe, está descarregando em mim, né? E a mãe fica brava: tá vendo que eu estou nervosa, né? E o pai chega: eu estou nervoso, vocês estão falando comigo, desliga essa televisão, e bate nas crianças, e bate no cachorro. A família deixa a gente um pouco perdido. Veja bem, o inimigo, ele atacou nessa área na vida de Moisés, e ele ataca nesses dias a nossa casa. Pode ver, irmãos, o inimigo ele vai trabalhando nessas três áreas. Ele começa na família, a gente já fica meio perdido. A segunda área, Moisés, ele ficou decepcionado com o povo. Você já percebeu isso? A gente está guerreando com a família, guerreando porque o filho está passando, aí vem uma decepção. A decepção é algo muito, muito ruim na nossa vida. Eu coloquei aqui, sabe o que significa decepção? A palavra decepção significa sentimento de tristeza, descontentamento, frustração. Olha só o que significa uma palavra, significa três situações que ocorrem na nossa vida: sentimento de tristeza, descontentamento e uma frustração. Frustração significa que eu estou prostrado. Eu fico prostrado. Pastor, como é que eu decepciono? Como é que eu fico decepcionado com as pessoas? Oh, meu irmão, será que eu preciso aqui citar aqui exemplos? Quantas vezes, irmãos, nós botamos fé em alguém, aquele que está comendo junto com você, aquele que está junto com você ali na tua casa, aquele que está ali do lado, aquele que trabalha junto com você, você fala assim: oh, aquele é meu amigão, mas em um determinado momento aquele se volta contra você, ou aquele começa a falar mal de você, e você fala: não acredito que eu acreditei tanto nessa pessoa e agora estou decepcionado. Aquela pessoa que fala assim: olha, conta comigo, que a hora que você ficar desempregado, pode levar um currículo lá, que eu vou ser o primeiro a falar de bem de você. Daí você faz todo um currículo e fala assim: já tenho aqui, tem uma cartinha na manga, vou lá. Aí você chega lá, a pessoa fala assim: tá bom, vou levar. Não dá nem atenção para você, você fala: nossa, decepcionei com a pessoa. Você já parou para pensar? Você está com um problema na família e agora você está decepcionado com uma situação. O que aconteceu com Moisés? Moisés falou assim: puxa, nós estamos caminhando todo esse tempo aqui falando, eles estão vendo um milagre, eles viram o mar se abrindo, eles viram os cordonizes, eles viram o maná descendo, eles viram um milagre acontecendo, eles viram já a água da rocha, e eles agora estão querendo me matar. Moisés estava querendo dizer, em outras palavras, se Moisés pudesse, falava assim: Senhor, desce fogo do céu e consome essa turma. Quantas vezes a gente fala assim, né? Para Deus: Deus, eu estou enjoado, Senhor, desce fogo, consome essa turma tudo falso, né? Eu já vi um monte de gente falando assim: eu não vou na igreja porque na igreja tem um monte de gente falsa. Você já ouviu essa frase? Na igreja está cheio de gente falsa, irmãos. Na igreja está cheio de gente falsa, na tua casa está cheio de gente falsa, né? No meio lá perto da tua casa, no seu trabalho está assim de gente falsa. Em todos os lugares a gente vai se decepcionar com as pessoas. O homem sempre vai nos decepcionar. A gente tem que aprender o quê? Tratar esse sentimento, trabalhar dentro de nós. Porque se você ficar dando atenção, você vai sair do foco. Tudo que o inimigo queria que Moisés saísse do foco. Mexeu na família, morreu a irmã, ele decepcionou com as pessoas. Aí Deus vai lá e fala: Moisés, vai lá, fala para a rocha só. Fala para a rocha, para que aquele povo veja que há poder e autoridade minha está sobre a tua vida. Não deixe esse povo matar você, não. Esse povo está querendo apedrejar você, esse povo está querendo matar. Você vai lá e vai falar assim: ó povo, vem aqui, rocha,
saia água para esse povo, porque Deus está na minha vida e vai abençoar a vida de vocês. Deus queria que ele mostrasse o poder de Deus que estava na vida de Moisés. E é assim que acontece no nosso dia a dia. A luta vem para que o poder do Senhor se manifeste na minha vida, na tua vida, para que as outras pessoas vejam o Deus que eu e você servimos, queridos. Então, meu querido, essa luta não veio para a tua morte, essa luta não veio para te jogar no chão, essa luta não veio para tirar a tua alegria, mas essa luta, na verdade, o inimigo está tentando de todas as maneiras fazer você paralisar, você ficar parado, a glória do Senhor não acontecer, o milagre do Senhor não acontecer diante das pessoas, porque tem muita gente torcendo para que nada dê certo na tua vida. Sabia disso? Tem um monte de gente torcendo para nada dar certo na tua vida. Mas eu declaro sobre você. Você hoje, meu querido, vai tomar aqui. Você que sempre está tomando a Santa Ceia. A Santa Ceia representa o corpo e o sangue do Senhor. E você vai nesta manhã participar do corpo e do sangue do Senhor. O poder, o melhor de Deus vai estar entrando na tua vida. Então, meu querido, não fique olhando. Está com problema na casa, está com problema na família. Continue orando, continue buscando. As pessoas se decepcionaram você. Oh, meu querido, está doendo. Como você está aqui, eu estou com um sentimento de tristeza, eu estou descontente, eu estou frustrado. Sim, irmão, eu entendo você. Mas esse não é o momento de você olhar para essas situações e você falar assim, vou desistir. Porque a terceira etapa que o inimigo quer tirar é a tua promessa, é a tua vitória. Porque se você paralisar nessas duas etapas... estou com um problema na minha casa. Pastor, sabe por que eu não estou indo na igreja? Porque eu estou com um problema na minha casa, irmãos. É na hora do problema que é a mais que você tem que se apegar com o Senhor. Na hora que as pessoas virarem as costas para você, saiba que Deus ainda não virou as costas para você. Ele é fiel e poderoso para mudar a tua sorte. E aqui a gente vê que Moisés, num ato de raiva, num ato de... que ele estava passando um momento difícil, ele pegou aquela vara, bateu na rocha, falou, agora bebam aí, seus mortos de sede, né? Você já fez isso? As crianças falando, quero almoçar, quero comer, quero não sei o quê. Daí você vai lá e fala assim, comam aí agora. Aí você pega e enfia o pão, enfia o arroz, comam agora. Já aconteceu isso? Moisés fez exatamente isso. Aí Deus fala assim... Aí o povo ficou olhando assim para Moisés, a água saiu, o povo foi lá beber. Aí Deus falou assim, não era assim para você fazer, Moisés. Porém, a salvação vai ser garantida. Mas você vai olhar a terra e não vai entrar na terra prometida. Isso acho que doeu na vida de Moisés, hein? Irmãos, nós podemos passar por momentos de luta. Mas a pior coisa é quando o inimigo rouba a nossa salvação. A pior coisa é quando o inimigo paralisa a nossa fé. Amém, queridos? Falando de decepção das pessoas aqui em João capítulo 5, quando Jesus vai curar aquele paralítico que estava há 38 anos, Jesus fala, você quer que eu te cure? Jesus fala assim, o que você quer que faça aí para você? O que você está esperando tanto? Ele queria a cura. Aí ele fala assim, eu não tenho ninguém para que quando as águas sejam agitadas, eu seja lançado e aconteça um milagre na minha vida. A gente vê que ele estava mais preocupado com a atitude das pessoas do que o próprio Jesus que estava diante dele, perguntando qual era o milagre que ele queria. Porque quando a gente está passando por uma luta, por uma prova, a nossa atenção é voltada toda ela para aquela luta, para aquela dificuldade, né? É igual quando a gente fica estudando o corpo humano, não é assim? O professor, ele ensina a gente assim, né? Que quando nós estamos passando por uma gripe, por um resfriado, alguma doença, o que acontece? Os anticorpos começam a trabalhar, o corpo todo fica trabalhando para neutralizar aquela infecção ali. Aí a gente toma um remédio para neutralizar. Então o corpo trabalha para neutralizar aquela situação. E quando a gente está passando um momento difícil, a gente fica todo ele focado naquela situação de perda, naquela situação de decepção. E muitas vezes a gente esquece de que Deus está do nosso lado. De que a gente tomou a Santa Ceia,
de que a gente entregou um dízimo, de que Deus está no controle. E aí a gente começa a fazer coisas que não era para fazer, a gente começa a murmurar que não era para murmurar, a gente começa a bater nas pessoas que não era para bater, a gente começa a gritar dentro da casa, a gente começa a ficar endemoniado muitas vezes. E é por isso que a gente tem que se policiar e pedir: Deus, me ajuda, me dê autoridade, me dê graça. Por isso que a Bíblia fala e mostra um camarada chamado Jó. Olha quanta coisa Jó passou, e Jó se manteve firme na presença do Senhor. Eu quero dizer, meu querido, está difícil, está complicado, fica firme na presença do Senhor. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, aquele que está desanimado, aquele que está cansado, aquele que está, Deus, amortecido pela luta, pela dificuldade, aquele que está vivendo um tempo de luta, de situações na casa, na família, Senhor, aquele que está decepcionado com o homem, decepcionado, Deus, com as pessoas do seu trabalho, decepcionado com os vizinhos, decepcionado, Deus, com muitas vezes um político, decepcionado com um pastor, decepcionado com um irmão da igreja. Senhor, cura, Deus, essa infecção espiritual na nossa vida, cura, Senhor, esse trauma, cura, Senhor Jesus, essa situação. Eu não quero que Meribá faça parte da minha vida, eu não quero que essas águas, esse tempo ruim de murmuração permaneça na minha vida, mas eu não quero perder a minha salvação. Eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero progredir, eu quero, Deus, conquistar, eu quero receber o milagre do Senhor na minha vida. E eu recebo nessa manhã e eu profetizo sobre a tua vida: esse tempo difícil vai ter um fim na tua vida, essa dificuldade vai ter um fim na tua vida. Esse momento que está tirando você, Deus está dizendo assim: não fique olhando apenas para o momento ruim, mas olha para o que Deus já fez na tua vida. Olha para as águas que foram abertas, olha para o maná, olha para a nuvem, olha para as vitórias que Deus já te deu. Olha para dentro da tua casa e veja a glória do Senhor acontecendo. Olha para dentro de você e veja o quanto Deus já fez por você. Começa a agradecer do que murmurar, começa a louvar em meio das tribulações. Adore, 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 porque essas muralhas vão cair, essa luta vai ter um fim, essa situação vai passar na tua vida, essa pandemia vai passar e nós seremos curados, nós seremos abençoados. Senhor, toca na nossa nação, toca, Deus, em cada família, toca, Deus, em cada vida, no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos celebrar a Santa Ceia. Deixa eu pegar aqui para me consagrar. Ou está aqui? Não, né? Aqui só está de enfeite, né? Deixa eu pegar aqui. Eu vou consagrar aqui, meu querido, no nome de Jesus. E nós vamos terminar nosso culto. Você tem até 10h30 para você passar aqui, participar, levar para a tua casa. Amém? Trazer a tua oferta, trazer o teu quilo de alimento. Vamos consagrar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós consagramos agora, Deus, esse suco da videira que representa, Deus, o teu sangue. Consagramos agora o pão, Senhor Jesus, que representa o teu corpo, Senhor. Quando nós ingerirmos, Senhor, o teu corpo, que toda enfermidade, todo vírus, toda, Senhor Jesus, toda baixa imunidade, toda diabetes, toda situação contrária possa cair por terra e que eu possa receber a cura, que os teus filhos possam receber a cura, Senhor. Mas quando bebermos o teu sangue, simboliza, Senhor Jesus, perdão de todos os pecados. Eu quero, Deus, ser limpo, liberto, abençoado, curado, restaurado, fortalecido. Eu quero ser, Deus, abençoado e tocado pelas tuas mãos, Senhor. Santifica, Deus, a minha vida. Cura, Deus, a minha vida. E eu te agradeço agora no nome de Jesus. Amém? Vem aqui, Carlinha, pegar. Glória a Deus. Pegue ali para a Wélida. E depois nós vamos louvar o Senhor. Amém? Pegue aqui. Leva ali para o Hélida. Glória a Deus. Deixa eu entregar aqui para o diácono. Deixa eu pegar o meu. E nós vamos louvar o Senhor, tá? Em nome de Jesus. Se você preparou aí na tua casa,
que você participe comigo. E nós te agradecemos agora, Senhor. Toca agora, Pai. E aqueles que vão passar aqui, Senhor, que eles possam receber, que eles possam, Deus, ser fortalecidos, Senhor. Nós consagramos agora o corpo e o sangue do Senhor e participamos agora no nome de Jesus. Amém e amém. Participe aí na tua casa. Glória a Deus. Nos abençoa, Senhor, nos protege, nos dê um domingo de paz. Eu abençoo a tua casa, a tua vida, a tua família. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Um ótimo domingo a você. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, te agradecemos porque hoje é uma noite de ceia, uma noite de primícia, uma noite que nós entregamos, ó Deus, a nossa vida em louvor, entregamos a nossa vida em adoração, entregamos o nosso coração. Queremos cantar aqui, Senhor, não apenas para cantar, para animar um culto, para dizer que estamos fazendo alguma coisa, mas queremos que isso aqui seja um momento de adoração. Talvez o cântico seja um cântico conhecido, mas que as palavras que saem do nosso coração, elas possam ser palavras transformadoras, palavras de alegria, palavras de bênção, palavras de fortalecimento, palavras de graça, palavras de vitória. Senhor, recebe a nossa adoração. Perdoa pelos nossos erros, perdoa, Senhor, pelas nossas falhas, perdoa pelos nossos momentos de dificuldade, perdoa porque às vezes perdemos, ó Deus, a nossa visão daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas hoje é o momento do Senhor renovar, restaurar e fortalecer a nossa vida no nome de Jesus. Diga assim comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Amém. Amém aos que estão em casa, aos poucos que estão aqui trabalhando com o pastor. Esses dias Deus me mostrou dois extremos. Eu pedi licença para o pastor para contar esse testemunho. E nós estamos vivendo dias difíceis. Muitas pessoas têm, assim, esfriado o coração e até mesmo duvidando do que Deus faz, do que Deus fez e do que Deus pode fazer na nossa vida. Há poucos dias eu encontrei um irmão da igreja, conhecido de muitos anos, mais de 30 anos, e ele está passando por problemas com o filho, problemas com vícios. E ele disse uma palavra muito dura. Ele diz assim: Nilson, parece que todo o tempo que eu passei na igreja foi tudo em vão. Palavra difícil, né, pastor? A gente que está na igreja, que trabalha na igreja, pastor que doa a vida pela igreja, a gente ouvir uma palavra dessa é uma palavra muito dura. E ele falou assim: parece que todo o tempo que eu passei na igreja foi tudo em vão, porque meu filho está passando por isso, eu já não sei mais o que fazer, eu já joguei a toalha, eu já desisti de tudo, já desisti até mesmo de viver. E aquilo me entristeceu bastante, porque eu acompanhei há longos anos da vida dessa família. E eu falei assim, o pastor Alexandre sempre fala essa palavra. Falei: irmão, a última palavra é do Senhor. Ele ainda pode ter o tempo dele com Deus, aquele momento especial que somente quem vive com Deus, que sabe o que é ter uma experiência com Deus. E ele ficou assim, quem sabe, né? Saiu assim meio... Aquilo lá me entristeceu muito. Por outro lado, irmãos,
Eu encontrei também um outro conhecido, um outro amigo, irmão também. E ele, durante 40 minutos, nós conversamos. E ele falou assim: Nilson, Deus fez uma grande obra na minha vida. Deus fez um milagre na minha vida que as pessoas não acreditam do que eu passei. E esse rapaz, ele começou a contar assim, tentando abreviar alguns momentos. Mas esse rapaz, ele teve um câncer muito severo na boca, ao ponto de chegar no hospital, o médico falou assim: olha, não tem o que fazer, manda lá não sei para onde. Aí chegava no outro: não tem o que fazer, manda não sei para onde. E ele passou por momentos terríveis, momentos assim de chegar no hospital, na UPA, e ter uma hemorragia tão grande que o médico falou assim: olha, ele perdeu tanto sangue que ele não vai sobreviver. E aquele moço, ele tinha promessas. Aquele moço, ele ele tem promessas. E ele contando, o médico falou assim: olha, ele não vai sair de dentro da ambulância, ele perdeu muito sangue. E num dado momento, aquele moço senta, se sente bem, se sente um bem-estar dentro de si, como que se o Espírito Santo tivesse entrado dentro dele. E há poucos dias ele estava no mercado e uma pessoa estranha chegou para ele e falou assim: ó, Deus vai fazer uma obra na sua vida. E ele, depois que o rapaz foi embora, ele falou assim: coitado, se ele soubesse o que eu estou vivendo. Aí aquela hemorragia, após aquela hemorragia, ele se sentiu um bem-estar tão grande dentro da ambulância. E o médico falou assim: olha, ele não vai sair vivo daí. Aí ele sentou e falou assim: eu quero ir embora. Só que ele já não falava mais, pastor, porque os médicos já tinham tirado toda a parte de cima do céu da boca dele, já tinham tirado um pedaço grande do céu da boca, e ele não falava mais, ele só gesticulava. Até que a mulher dele entendeu, falou assim: ele está falando que está bem e quer ir embora. O médico falou: imagine, ele não vai nem ficar de pé. O rapaz levantou, sentou, saiu de dentro da ambulância, falou para a mulher dele: eu quero ir embora. Só ela entendia, porque ele não falava, né? Então o médico falou assim: olha, se ele quer ir embora, então vai embora, pode ir embora. E ele veio embora, chegou na casa dele, falou para ela, que ela falou para a esposa que ele queria tomar um chá. E ela fez um chá, e ele tomou aquele chá. Ele já não se alimentava fazia muito tempo, somente líquidos. E ele dormiu. No outro dia ele tinha que ir para o hospital, lá em Botucatu, um hospital especializado. Aí chegou no hospital, pastor, os médicos falaram assim: olha, nós vamos ter que tirar não só o céu da boca, que já foi tirado uma parte, o câncer passou para o nariz, nós vamos ter que tirar o céu da boca total, vamos ter que tirar o seu nariz, você vai ficar horrível. E ele falou assim: olha, o que eu posso fazer? Passado alguns instantes, o médico que ia fazer a cirurgia chegou para ele e falou assim: olha, eu não vou fazer mais a sua cirurgia, porque está vetado a sua cirurgia, não tem UTI, e você vai precisar de UTI. Aí chegou um outro médico, o diretor do hospital, falou assim: olha, não adianta você operar a boca e o nariz dele, porque o câncer já passou para a cabeça. Eu estou vendo aqui, no prontuário dele. Queridos, eu estou contando essa história porque ao mesmo tempo que tem aquelas pessoas que estão desanimadas, dizendo que Deus não existe, existe outras falando assim: ó, Deus operou milagres na minha vida. Glória a Deus por isso. Deus está operando, Deus não está morto. E aquele moço não foi naquele dia para a sala de cirurgia, porque o diretor do hospital vetou a cirurgia dele. Mandaram ele voltar um outro dia. Aí quando ele chegou num outro dia, vivo ainda, os médicos até achavam que ele já tinha morrido. Ele chegou lá e falou para o médico assim: doutor, eu estou bem, eu estou me alimentando em casa, eu estou bem.
Aí o médico dele falou assim: olha, passa na fono lá para ela dar uma olhada em você, que nós vamos fazer uma prótese para você colocar no céu da boca. E ele passou pela fono, começaram a fazer a prótese. Na metade da prótese o médico falou assim: olha, ele não vai aguentar porque é muito cansativo, tem que colocar tal, né? Não ia aguentar. Aí a hora que o médico falou assim: olha, eu fiz mais da metade da prótese, você volta outro dia para a gente terminar. Aí ele levantou, ele não falava, pastor, até então esse momento. Ele levantou e falou assim: doutor, eu estou bem. O médico falou: mas como que você está falando? Eu não terminei a prótese. Ele falou assim: mas eu não sei, eu estou falando. Irmãos, a dicção dele, pastor, a dicção dele como a minha, como vocês estão me ouvindo, nenhum sinal de qualquer distorção na dicção, nas palavras que ele conversando comigo. Ele falou assim: Nilson, eu saí de lá, a hora que eu entrei na sala da fono, que era para eu passar com ela, eu falei assim: bom dia, doutora, tudo bem? A médica estava sentada escrevendo, levantou assim, olhou para ele e falou assim: o que foi? Você está tirando sarro da minha cara? Ele falou assim: por que, doutora? Ela falou assim: porque você ia ficar 1 ano fazendo o tratamento para você reaprender a falar, e você chega e pergunta se eu estou bem? Glória a Deus, irmãos. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e Deus está trabalhando em favor daqueles que creem. Glória a Deus por isso. Saindo do hospital, os médicos falaram assim: olha, vai embora daqui, eu não quero ver mais sua cara aqui, não tem o que fazer com você, é inexplicável. Aí ele chegou lá fora, falou assim para a esposa dele: eu quero comer uma coxinha com café, porque você comia todos os dias e eu não podia comer. Ele chegou na padaria e falou assim: me dá um café e uma coxinha. As pessoas pararam que trabalhavam na padaria, conheciam ele já por causa dos tratamentos. Falaram assim: mas como? Você não fala, por que você está falando aqui? Irmãos, Deus opera milagres. Se você está ouvindo em casa, se você estava duvidando, aquele que está passando por problemas de saúde, aqueles que estão passando por problemas até mesmo de dificuldades financeiras, Deus continua operando milagres na nossa vida. Amém? Eu estou contando isso para vocês verem os dois extremos. Um que serviu a Deus há quase 40 anos, falando assim: olha, foi tudo em vão. E o outro que nem era crente, os pais eram crentes, ele não era. Ele falou assim: Nilson, Deus operou um milagre na minha vida. E eu saí glorificando a Deus. Daquela conversa que nós estivemos dentro do mercado, eu saí: glória a Deus, Deus está presente, Deus está operando milagres. A igreja precisa ouvir isso. Por isso eu estou contando esse testemunho. Deus continua vivo, continua operando milagres. Amém, glória a Deus. Vamos consagrar a Santa Ceia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Deus. Mateus 26 diz assim, versículo 26: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém, Senhor. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, Pai, consagramos este pão e este cálice de vinho, Pai. Ó Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Teu corpo nos sara das nossas feridas, das nossas doenças, ó Deus. A Tua palavra diz que o Teu sangue, Senhor, purifica-nos de todos os nossos pecados, nos tornando pessoas livres, ó Deus. Nos tornando pessoas livres do pecado, Pai. Consagramos esse pão e esse cálice de vinho a Ti, ó Deus. Senhor, traz cura, traz libertação, traz perdão dos pecados, renova a Tua igreja, Pai.
Ó Deus, quando tudo isso passar, ó Deus, essa grande provação passar, a tua igreja se una para glorificar e adorar o teu nome, Pai. Consagramos a ti, ó Deus. Traz milagre, Pai, para que a tua igreja creia que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Consagramos a ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Passo a palavra, pastor. Glória a Deus. Amém. Oh, que palavra, né? Como é bom a gente ver o Deus trabalhando no nosso, né? A gente só fala do Deus trabalhando na Bíblia, mas o nosso Deus, ele não ficou apenas lá na Bíblia. O nosso Deus está vivo. A palavra do Senhor diz assim que o túmulo está vazio e ele ressuscitou. Amém? Aí na tua casa, participe agora e receba. O pão representa a cura divina. Quando você ingerir, fala: Senhor, toda infecção, todo mal, toda dor seja tirada da minha vida. E o suco da videira representa perdão de todos os nossos pecados. Obrigado, Jesus. Deus abençoe vocês aqui em cima. Oh, aleluia, Jesus. Tira esse tempo para você falar com Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Oh, obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa. Estamos já, Senhor, quase finalizando o nosso culto. E nós pedimos que o Senhor venha trabalhar no nosso meio, venha trabalhar na nossa vida. A você, meu querido, que está assistindo o culto, vai se dirigir para cá. Nós estaremos até 7:30 da noite esperando você, para que você possa participar da ceia. Não deixe para amanhã, não deixe para o mês que vem, venha hoje. Nós não sabemos o dia que o Senhor vai voltar. E se o Senhor voltar ainda esta semana, voltar ainda esta noite, se arrependa dos teus pecados, peça perdão nesse momento, volta a viver uma nova história, volta a viver um novo pacto, volta a viver um novo momento na sua vida, na sua casa, na sua família. Vai tocando, Senhor, vai tocando nesta casa, vai tocando nesse menino, vai tocando, Deus, nesta jovem, vai tocando nesta família, vai tocando em cada um dos teus filhos. Que haja cura, que haja perdão, que haja milagre na vida dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Eu acho que a palavra do Senhor já foi ministrada aqui sem a gente combinar, sem a gente conversar. Eu vou falar sobre um texto que fala sobre a ressurreição na vida de um homem, né? E essa ressurreição, ela tem muito a ver com aquilo que o pastor Nilson estava ministrando aqui. Ressurreição da nossa fé, ressurreição naquilo que acreditamos. A nossa fé às vezes está morta, a nossa fé às vezes está cansada, e nós precisamos renovar dentro de nós esta fé. Nós precisamos crer no Senhor. E eu vou falar de um homem aqui que nós sempre pregamos, ministramos a palavra, que é sobre Jairo, mas eu não vou me deter muito no milagre que aconteceu na casa de Jairo. Eu quero falar no que aconteceu na vida de Jairo, né? Como o pastor Nilson contou aqui, naquilo que aconteceu na vida daquele homem que estava com câncer, já estava num estado já em que os médicos nem queriam mais fazer mais nada, e o Senhor transformou a história dele. Assim também foi na vida de Jairo. Por isso que eu estou dizendo aqui, se nós tivéssemos assim, se eu tivesse ligado de manhã para o Nilson: olha, eu vou pregar sobre isso, prepara uma palavra junto com isso, tinha dado certo, né? Porém, né, não tinha dado certo, porque quando o Espírito do Senhor trabalha, tudo dá certo. Amém? Então, Marcos capítulo 5, eu só vou compartilhar aqui um pouquinho da palavra. Continue em comunhão com o Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 37, tá? 37. É praticamente continuação daquilo que já ouvimos aqui, né? Eu ouvindo ali, recebendo, eu falei: meu Deus, como o Senhor trabalha, como o Senhor trabalha na nossa vida. Marcos 5, 37 diz assim: e não permitiu que alguém o seguisse,
a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse Jesus: por que estáis alvoroçados, alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas ela dorme. E ao mesmo tempo que as pessoas estavam chorando, de repente no versículo 40 diz assim: e riam-se dele. Porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. Entrou onde a menina estava deitada e tomando a mão da menina disse: Talita cumi, traduzido que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombrava-se com grande espanto, e mandando-lhe expressadamente que ninguém soubesse, mas disse-lhe: dai de comer a esta menina. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui um texto falando sobre a cura de Jesus na vida de uma menina que estava o quê? Morta, tá? A Bíblia fala que esse homem chamado Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Para você ter uma ideia, chefe da sinagoga, ele era como um pastor, um líder religioso de uma comunidade, de uma vila, de um bairro. Era ele que, para você ter uma ideia, era ele que fazia os casamentos, era ele que pregava a palavra, era ele que fazia as visitas, ele era o homem da fé, ele era o pastor aqui, representado o pastor Jairo. Era ele que ministrava a cura, era ele que falava do amor de Deus, era ele. Mas um dia, a situação difícil aconteceu dentro da casa dele. Porque quando nós estamos falando daquilo que não estamos vivendo, é fácil a gente chegar aqui e falar assim: olha, aquele homem, como o pastor Nilson disse assim, aquele homem estava cometido de um câncer mortal. Mas quando a gente conta, a gente está contando, porque não é nós que estamos vivendo, mas é aquela pessoa que está vivendo. Mas quem está passando por aquele problema, por aquela situação, ele sabe o que ele está passando. Porque o problema está dentro dele, o problema está na casa dele, o problema está na família dele. Enquanto Jairo ministrava a palavra, dizendo assim: olha, Deus, o Deus de Abraão, porque naquela época eles não tinham ainda Jesus manifestado. Ele pregava falando sobre Moisés, ele pregava falando sobre os milagres de Deus no deserto, ele falava sobre o Velho Testamento. Mas um dia a sua filha de 12 anos fica cometida de uma enfermidade, a sua única filha. Então aquele homem poderia se calar, aquele homem poderia aceitar, aquele homem poderia tomar a decisão da primeira pessoa que o Nilson disse. Que ele disse assim: eu estou cansado de Deus, eu não acredito mais no Senhor. Jairo poderia tomar essa iniciativa. Jairo poderia dizer assim: olha, eu prego a palavra e olha o que está acontecendo na minha casa, a minha filha de 12 anos vai morrer. Mas ele toma uma decisão que nós precisamos aqui entender. Então nós não vamos focar na ressurreição da menina, da filha de Jairo, mas nós vamos focar aqui na vida desse homem chamado Jairo. Primeira coisa, ele era aquele que falava de Deus, agora ele tinha que buscar de Deus na vida dele. Pense bem, irmãos, muitas das vezes nós não acreditamos, muitas das vezes a luta, a dificuldade vem na nossa vida. Entenda uma coisa: a dificuldade ela vem na vida do rico, a dificuldade vem na vida do pobre, e a dificuldade também, a enfermidade vem na vida do cristão e do não cristão. Por isso, querido, no dia que a dificuldade chegar na tua casa, chegar na tua vida, esteja preparado para que você possa ter uma atitude daquele que serve e ama a Deus. Porque Jairo aqui demonstrou que ele não era apenas um pastor ali, ele poderia dizer assim: porque na época de Jairo, Jesus era apenas o curandeiro. Eles não estavam entendendo quem era Jesus, igual eu e você entendemos que Jesus é o Filho de Deus. Mas na época de Jairo, Jesus era um curandeiro. Jesus era mais um que estava vindo ali e não sabia se estava curando mesmo de verdade. As pessoas estavam falando: olha, tem um homem chamado Jesus que está curando pessoas. Então Jesus ainda não era, Jairo não tinha entendido que Jesus era realmente o Filho de Deus. Hoje, para mim e para você, é fácil a gente entender quem é Jesus, mas para Jairo aquele negócio estava meio dificultoso. Jairo, um líder espiritual, um pastor ali, tinha que correr atrás de um curandeiro. Já parou para pensar, irmãos?
Ele teve que tomar uma decisão difícil. E olha só o que a gente aprende aqui, as atitudes de Jairo. Ele reconheceu que Jesus era a solução do seu problema. Querido, quando as portas se fecharem na tua vida, não importa o tamanho da tua grandeza, da tua riqueza, do teu título, dos teus diplomas, reconheça que sem Jesus, eu e você não podemos viver. Reconheça que ainda em Jesus a vitória. Reconheça que ainda em Jesus a possibilidade de você reverter a situação. Aleluia. Ele reconheceu. Segunda coisa que eu aprendo, ele, quando encontrou Jesus, aquele curandeiro, ele se curvou. Olha só, irmãos, para um homem, chefe da sinagoga, se curvar era uma grande vergonha, uma derrota. Aos olhos humanos, aquilo ali era uma derrota. É a mesma coisa, irmãos, do Papa vir diante de alguém. Pare para pensar, o Papa vir diante de alguém assim e se curvar, fala assim, ore por mim que eu estou precisando. As pessoas falam, nossa, mas o Papa. Não é assim, irmãos? Quando às vezes o pastor Alexandre fala assim, gente, orem por mim. Você fala, mas nossa, eu vim aqui para o pastor orar por mim, agora o pastor está pedindo oração. Era uma vergonha, tem pessoas que não, né? Tem pastor que não aceita isso, pedir oração, porque ele acha que ele está se humilhando. Contrário, irmãos, tira isso do teu coração. Eu e você precisamos da glória, do milagre, da bênção do Senhor. Então, não importa a situação que você esteja, reconheça, se dobre, se proste, entra no teu quarto, dobra o teu joelho, porque você vai ver com os teus olhos da fé, um milagre acontecendo fora da tua casa. O milagre acontecendo em áreas da tua vida que há necessidade. Era isso que Jairo acreditava, que ele, quando se curvasse, ele queria ver a sua filha curada na casa. Ele continuou com Jesus, mesmo com a notícia da piora da filha, ou melhor, sabe o que aconteceu quando ele estava com Jesus? Bateram nas costas dele e falaram assim, Jairo, não incomode mais Jesus, porque a tua filha morreu. Hein? Aquele homem, quando chegaram para ele assim, ó, libera ele, vai embora, que o Nilson pregou aqui, ministrou, testemunhando, né? Olha, libera, pode ir embora para a tua casa, porque nós não vamos operar você, porque este caso que você tem é para a morte. Só que chegaram para esse homem e falaram assim, não incomode mais Jesus. Jairo poderia falar assim, eu perdi tempo, eu me humilhei, eu fiquei aqui à toa. Não é assim, irmãos? Como aquele outro. O primeiro personagem que o Nilson disse aqui, um crente, há 40 anos dentro da igreja, falou assim, eu estou decepcionado com Deus. A gente tem duas opções, irmãos. Ou abandonar a fé, não acreditar mais, como muitos fazem, porque se sentem que foram esquecidos, se sentem que Deus não fez nada por eles, e virar as costas para Deus, como muitas vezes o povo de Israel fez. Ou você continuar mesmo com aquela situação, que era uma situação irreversível. A menina tinha o quê? Morrido. A menina estava morta, meu querido. Não tinha mais como, Jesus não tinha mais, né? Não tinha mais. Reverter uma situação de morte, não tem mais. Tem áreas da nossa vida que nós estamos vivendo uma situação de morte. Por isso, meu querido, quero declarar na tua vida. Olha a atitude de Jairo. Ele continuou do lado de Jesus, mesmo com aquela sentença de morte. Meu querido, eu não sei qual é a sentença que você recebeu nessa semana. Eu não sei qual é a sentença que entrou na tua casa nessa semana. Seja ela grande, seja ela pequena, seja ela difícil, seja ela contrário. Saiba que o teu lugar é do lado de Jesus. O teu lugar é do lado de Jesus. Então louve, adore aí na tua casa. O teu lugar é na presença de Jesus. Porque quando Jairo pensou em vacilar, Jesus tocou nele e disse assim, Jairo, não temas, Jairo, crê somente, porque a tua filha vai viver. E eu declaro sobre a tua vida, creia somente que haverá milagre na tua casa, haverá milagre na nossa cidade, haverá milagre na nossa igreja. Aleluia! Oh, irmãos, aleluia, irmãos. Eu vim com meu coração apertado, porque nós temos aqui na casa do Senhor responsabilidades.
Mas hoje, diante desta palavra, irmãos, eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Se nós estamos chegando a quase um ano de portas abertas, é porque Deus está no controle. Não nós estamos no controle, mas Deus está no controle. Aleluia. Por isso, meu querido, eu finalizo essa palavra. Jesus realizou um milagre do seu lado, né? Saiba, aquilo que o Nilson testemunhou aqui é para motivar a nossa fé. Jesus curou uma mulher do lado de Jairo, antes de ir para a casa de Jairo. Saiba de uma coisa: quando o Senhor for fazer um milagre na tua vida, antes ele fazer um milagre, ele vai mostrar um milagre na vida de alguém. Não se menospreze, viu? Pode ter certeza disso. Não fique menosprezado dizendo assim: ah, tá vendo? Aquele irmão está lá testemunhando, falando do milagre. E olha só, eu nunca vou receber um milagre na minha vida. E aí, queridos, o Senhor cura uma mulher que estava com um fluxo de sangue há 12 anos, perdendo sangue. E aí Jairo se motivou, falou: opa, eu não estou andando com o homem. Por isso que a gente tem que vir na igreja, para a gente se motivar, para a gente motivar a nossa fé. Jairo estava na hora certa, no momento certo, do jeito certo. Sempre focamos sempre, irmãos, eu escrevi aqui: sempre nós vamos focar na nossa necessidade. Ah, pastor, eu vim aqui buscar pelo meu filho, pela minha filha, pela minha neta, pela minha casa. Eu vim aqui buscar por eles. Mas olha só o que acontece: o Senhor vê a necessidade de uma mulher sendo mudada, transformada e abençoada. Ele se fortaleceu no milagre, na vida que aconteceu do lado dele. Queridos, para finalizar esta palavra, Jesus precisou mudar a situação de morte que estava na casa dele. E eu quero finalizar essa palavra dizendo assim: tem áreas da tua vida que está morto. A tua fé talvez esteja morta, a tua casa esteja, talvez a tua situação esteja vivendo uma situação de que você não vê esperança. Eu quero dizer ao teu coração, meu querido, quando Jesus chegou na casa dele, as pessoas já estavam preparando o velório da menina. As pessoas estavam chorando. Quando Jesus fala uma palavra de vitória, as pessoas começaram, do choro, começaram a rir. E aí, o que Jesus fez? Mudou todo aquele cenário da casa de Jairo. Mandou aquela multidão para fora. Sai desta casa, porque o milagre que o Jesus precisava fazer ali era uma ressurreição. E aquele povo que estava na casa de Jairo estava contaminando o ambiente. E tem momentos que a gente contamina a vitória que vamos receber com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Expulsa esse espírito de morte espiritual na tua vida. Fala assim: eu rejeito isso na minha vida, não aceito isso na minha vida. Eu estou repreendendo esse espírito de morte espiritual na minha vida. Vamos orar no nome de Jesus e nós vamos louvar, terminando a nossa reunião, adorando a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A equipe que está aqui, você pode se colocar de pé, nós vamos orar juntos pela igreja. Amém? Nome do Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos agradecer a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos, Senhor Jesus, por essa noite. E eu repreendo todo espírito de morte espiritual na nossa vida. Eu repreendo todo espírito, Senhor Jesus, que tenta tirar a nossa alegria, tenta tirar a nossa fé, tenta tirar, Deus, a nossa confiança, tenta nos tirar da presença do Senhor, porque notícias ruins tenta tirar a nossa vida da presença do Senhor, situações ruins tenta nos tirar da presença do Senhor, momentos difíceis tenta tirar, Deus, a gente da presença do Senhor. Essa pandemia está tentando tirar a gente da presença do Senhor, mas eu repreendo esse espírito de morte espiritual na tua casa, eu repreendo esse espírito de morte na tua vida espiritual, eu repreendo esse espírito de morte na tua família, eu repreendo esse espírito de morte aqui na nossa igreja. Eu declaro a vitória, eu declaro a bênção, eu declaro livre, eu declaro libertação, ressurreição na tua vida. O sangue do Cordeiro está sobre a tua vida, o sangue do Senhor está sobre a tua casa. Receba agora aí na tua família, receba na tua casa o melhor do Senhor, receba o milagre de Deus entrando na tua casa, na tua vida, na tua família. Receba, receba, receba. A ressurreição do Senhor está chegando na tua vida, a ressurreição do Senhor vai entrar em áreas da tua vida, e é no nome do Senhor que eu profetizo, como Jesus disse:
disse, Talita cumi. Jesus estava dizendo, menina, levanta, volte a ter vida. E eu declaro sobre a tua vida, volta a ter vida espiritual, volta a ter, estar na presença do Senhor. Se motiva na presença, porque Jesus é o melhor para os momentos difíceis. Jesus é o melhor para a nossa casa, para a nossa vida e para a nossa família, no nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu, tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Louve aí da tua casa e declare: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Mais uma vez, adore. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Obrigado, Senhor, por esse domingo de vitória. Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que ouvimos aqui. Obrigado, Senhor. Ele é Deus. Oh, Senhor, dê uma semana de bênção, dê uma semana de vitória para cada vida. Vem, Senhor, vem, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Deus, esta semana, abençoa a vida dos teus filhos, nós abençoamos, agradecemos, que a graça do nosso Senhor, o amor, a comunhão do Espírito Santo seja com cada vida, desde agora e para todos sempre, no nome de Jesus, amém e amém.